Queridos irmãos e irmãs, vamos à continuação, mensagem que opera. O que Deus mais quer é poder estar junto de você todas as horas, todos os dias. O pecado fazia a separação e Ele tirou essa separação com o sangue do seu Filho, para poder ficar junto de você. Chorar junto com você, com seus problemas, te dar conselhos, sorrir e se alegrar quando tiver bênçãos, tiver maravilhas. Está sempre presente. Duas opções: crer ou não crer. Depois da ressurreição de Cristo, os cristãos saíram como testemunhas. Atos 1:8. E muitos dos que ouviam a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos 4:4. Aquelas 5.000 pessoas exerceram o direito de escolha e optaram por crer nas boas novas, boas notícias. Tiveram a oportunidade de ouvi-las. Os indivíduos não se tornaram crentes porque alguém derrotou, pela intercessão, os principados e potestades das trevas que os dominavam. Não há dúvida de que os crentes da primeira igreja cristã oravam muito e intercediam. Atos 4, 24, 31. Mas a oração deles era objetiva. Eles clamavam por ousadia para falar a palavra do Evangelho. Versículo 29. Eles não só oravam, mas também anunciavam com ousadia a palavra de Deus entre os não crentes. Felipe entrou numa cidade de Samaria e falou publicamente às pessoas sobre Cristo. Sua mensagem, evidentemente, teve livre curso, segundo Tessalonicenses 3:1, na cidade. Imagino que os apóstolos e os cristãos em Jerusalém estavam de joelhos orando para que o testemunho de Felipe fosse desimpedido. Os cristãos tinham sido dispersos por causa das grandes perseguições e iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8, 1, 4. Felipe era um desses que foi para Samaria. O povo de lá creu na pregação de Felipe, concernente ao reino de Deus e ao nome de Jesus. Atos 8, 12. Os seguidores de Cristo não ficavam somente no cenáculo, lutando contra os principados, as potestades de dominadores das trevas que pairavam sobre Samaria, ou derrubando as fortalezas do diabo naquela cidade. Para libertar os cativos de Satanás em Samaria, a mensagem e o testemunho do Evangelho tiveram que chegar até eles. Os samaritanos exerceram o direito de escolha, crer na palavra. Satanás não pôde impedi-los. Seu poder foi, então, invalidado diante da verdade do Evangelho. Isto acontece ainda hoje. Paulo foi para Tessalônica, anunciou Cristo. Eles, de bom grado, receberam a palavra, de sorte que creram muitos deles. Atos 17:11.
Somente a oração em Jerusalém não teria causado esse resultado. Um crente precisa ir e apresentar o Evangelho àquele povo. Satanás então não podia impedir as pessoas de escolherem Cristo ao ouvirem as boas novas. Elas creram, foram libertas e o Evangelho fez sua obra. Esse mesmo apóstolo viajou por Atenas e foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Atos 18:5. No entanto, ele não pôde prevalecer contra a vontade das pessoas. Lá, eles resistiram e blasfemaram contra o testemunho de Paulo. E por isso ele foi embora. Versículo 6. Os cristãos não podem impor que Deus liberte aquele que escolhe não crer no Pai. Demônios, anjos e pessoas, todos têm sua liberdade de escolha. Paulo foi a uma casa testemunhar de Cristo. Ali Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Atos 18:8. Ao testemunhar de Jesus em outra cidade, as palavras de Paulo foram rejeitadas e ele não tinha poder de impor as bênçãos de Deus contra a vontade deles. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, caminho era o modo que se chamava os crentes daquela época. Ele falou a palavra de Deus e eles não aceitaram, saíram falando mal. Paulo retirou-se deles, Atos 19:9. Foi tudo o que pôde fazer, eles escolheram rejeitar a Cristo. Nos lugares onde esse servo de Deus apresentou o Evangelho, as pessoas creram, veio a salvação, mas aonde elas rejeitaram a palavra, ele retirou-se. A intercessão não podia obrigar os indivíduos a mudar contra a sua própria vontade. Logo após ter sido rejeitado, Paulo testemunhou para outras pessoas e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Atos 19:18. Outro verso da Bíblia diz que alguns criam no que dizia, mas outros não criam. Atos 28:24. Foi o que Jesus disse que aconteceria. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Enquanto Paulo estava em Roma, em prisão domiciliar, antes da sua execução, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus, e alguns criam no que ele dizia, mas outros não criam. Atos 28:23. Foi assim que a igreja começou, nada mudou. Oração deve ser acompanhada de ação. Os não crentes são salvos quando os cristãos levam a mensagem do Evangelho ao território inimigo, fazendo com que o maior número possível de pessoas ouça, persuadindo-as, como Paulo fez a respeito de Cristo. Atos 19:8. A mensagem é: você não precisa sofrer. Deus te ama muito, quer te ajudar em todas as coisas, te colocar em todas as coisas. Somos mais que vencedor. Em Cristo somos mais que vencedor. Não temas, porque eu sou contigo. Ele sempre quer te ajudar, a ponto de dar o seu filho para poder te ajudar.
Você tem o direito de aceitar esse presente grátis, é totalmente gratuito, sem você precisar fazer nada. Somente aceitar. E eu aceito que tem um Deus que me ama, que vai me ajudar e fala para eu não ter medo de nada, porque Ele está comigo. Ou não aceitar e tentar vencer na vida através da sua força, do seu suor, das suas lutas, das suas horas extras, faculdade. Você decide. Mas Ele nunca vai deixar de te amar. Quando você mudar de ideia, Ele vai estar sempre de braços abertos. É só você mudar de ideia. Agora feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso, em nome de Jesus entramos na Tua presença, Senhor, para Te honrar, Te glorificar, Te exaltar. Senhor, Te agradecemos, Senhor, o Teu amor. Pedimos, Senhor, o refrigério de alma. Alivia, Senhor. Ajuda, transforma. Pai, venha nos abraçar, Senhor. Queremos sentir o Seu apoio, a Sua mão, a Sua presença, Senhor, em nossas vidas. Precisamos sempre, sempre de Ti. E declaramos, Pai, somos dependentes de Ti, porque o Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. Então estamos aqui para Te agradar, para Te servir, para fazer a Tua vontade, Pai. E Te pedimos, tira o que não Te agrada, coloca o que falta, capacita-nos, Senhor, porque queremos sempre Te agradar e fazer a Tua vontade. Pai, agora eu Te peço, derrama o Teu fogo, o Teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Começa a queimar todo o mal, todo o problema, toda coisa ruim, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno você, espírito maligno, pega tudo que é seu e saia. Pensamentos errados, pensamento de fraqueza, opressão, depressão, doença, miséria. Em nome do Senhor Jesus, espírito maligno, eu te queimo. Fora, saia com todo o seu mal. Sai em nome de Jesus. E não volte mais. Pai, vamos decidir estar com o Senhor, confiar no Senhor, conhecer mais e mais a Tua palavra para poder se firmar nela, repetir ela toda hora em voz alta, estar contigo, Pai, porque Te amamos acima de todas as coisas. Pai, muito obrigado. Amém e amém.